Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Alan, eu sou professor de Biologia. Estou gravando esse vídeo para falar um pouquinho sobre o reino animal, certo? Vamos falar um pouquinho sobre o tipo de célula, sobre a organização dessa célula, iniciar falando sobre embriologia, falar um pouquinho, fazer a introdução do grupo dos invertebrados e finalizando com os vertebrados. E começando falando sobre o animal, a gente precisa entender que os animais são formados por células eucariontes, como todos os demais, exceto as bactérias. São organismos pluricelulares, heterótrofos, ou seja, precisa se alimentar, precisa de obter energia a partir do meio que vive. Também possuem forma radial, bilateral ou assimétrica. Assimétrica é quando não tem forma definida, tá? São organismos aeróbicos, ou seja, realiza a respiração, tá? Todas essas são características dos animais, tá? Os animais eles vão ser formados, pelo menos, uma vez que eles se reproduzem de forma sexuada e assexuada, mas nosso foco aqui é a reprodução sexuada, que é a formação do embrião, que é a formação do gameta. Esse gameta ele vai fecundar. A partir da fecundação do gameta você tem o zigoto. A partir da divisão por mitose, uma vez que esse zigoto formou, ele vai se dividir por mitose e vai dar origem então ao embrião. O embrião, inicialmente, a primeira fase do embrião é chamada de mórula. A mórula, ela se caracteriza por ser um acumulado de células iguais, e o seu interior é formado por líquido produzido pelas próprias células. Então é um maciço de célula com o interior preenchido por líquido. Essa fase aí é o que nós chamamos de células-tronco, tá? E todas as pesquisas envolvendo células-troncos são feitas a partir dessa fase do desenvolvimento do embrião, tá? Na fase seguinte nós temos a blástula, tá? A blástula, ela se caracteriza por ser também um acumulado de células, porém o seu interior é oco, tá? Essa parte oca dentro da célula é chamada de blastocele, enquanto que o tecido que forma, as células que formam o tecido da blástula é chamado de blastoderme. É nessa fase do desenvolvimento do embrião que nós temos o primeiro animal, que é os poríferos, tá? Os poríferos, mais popularmente conhecido como esponja do mar, ou esponja somente. As células do animal adulto, elas muito se assemelham à fase embrionária do animal, tá? São animais filtradores, sésseis, tecido muito simples. A gente vai falar um pouquinho melhor sobre ele. A glástula ela vai se caracterizar porque ela vai possuir a base do seu, a parte inferior desse aglomerado de célula vai ser formado uma invaginação, ou seja, a parte de baixo da célula vai se projetar para dentro, chamar de blastosporos. Caso esse blastosporo forme no animal adulto, no animal desenvolvido, na verdade, forme a boca, esse animal é chamado de prostostômico. Caso esse blastosporo venha formar o ânus, a gente vai chamar esses animais de deuterostômicos, ok? A fase seguinte vai ser presente apenas nos cordados, aonde essa fase é chamada de neurula, aonde você tem uma formação de um tubo neural, você tem a notocórdia, você tem o celoma, você tem os três tecidos, beleza? Mas, tirando os cordados e os poríferos, os demais animais vão ser formados a partir da gástula, tá? A gástula pode ser organizada de duas formas. Caso a gástula venha desenvolver o animal formado por apenas dois tecidos, como ocorre nos quinidários, esse animal vai ser chamado de diblastos, ou seja, vai possuir a ectoderme e a endoderme. Caso essa glástula venha desenvolver o animal que forme os três tecidos, como a mesoderme, endoderme e a ectoderme, então esse animal vai ser chamado triblástico. Então o único animal de blasto são os quinidários, já os demais todos, tirando o porífero, que é formado a partir da blástula,
todos os demais são triblásticos. Quando esse animal triblástico ele não possui uma cavidade envolvida pela mesoderme, ou não tem a cavidade, né, no caso dos plateumintos, esse animal vai ser chamado de acelomado, como ocorre com os plateumintos. Caso ele tenha essa cavidade envolvida caso tenha a cavidade e essa cavidade seja envolvida pela mesoderme, a gente vai chamá-los de pseudocelomados, quando essa cavidade é parcialmente envolvida, ou vai ser chamado de celomados, quando toda ela é envolvida pela mesoderme. O exemplo de animal pseudocelomado, os nematóides, nemateumintos, né? Os animais celomados são os moluscos, anelídeos, artrópodes, equinoderma e, claro, os cordados. Aqui a gente tem uma visão geral, pessoal, dos animais, né? Como que os animais estão sendo classificados. Então todos eles são pluricelulares, né? Começando aí pelos parazoários, que são os poríferos, que são os primeiros animais que possuem células muito simples, formadas a partir da blástula, tá? Em seguida vocês têm os eumesoários, que são formados pelos diblásticos e os triblásticos, tá? Entre os diblásticos, o único representante de diblástico, que são os quinidários, são animais que possuem só dois tecidos, a ectoderme e a endoderme. A gente vai falar um pouquinho melhor sobre os quinidários, né? Todos os animais. Então são animais também com uma organização bem simples. Em seguida você tem os triblásticos, que são aqueles que vão possuir os três tecidos, como os celomados e os acelomados. Entre os acelomados, que não têm a cavidade, nós temos os plateumintos. Entre os celomados, nós temos os pseudocelomados, que são os nematóides, como lombriga, e temos os celomados, que são o grupo representado pelo molusco, anelídeo, artrópode, equinoderma e cordados. Pessoal, dando início à segunda parte desse vídeo, a gente vai começar falando sobre os poríferos, que são aqueles primeiros animais que nós estudamos, que são formados a partir da blástula, lembra? São animais que possuem tecido bem simples, né? Por isso que é falado que não forma tecido verdadeiro. São animais filtradores, aquáticos, são animais que possuem formato assimétrico ou radial, são animais sésseis, ou seja, fica preso ao substrato, são aquáticos, filtradores, e a célula que vai promover essa filtragem é chamada de coanócitos. A reprodução desse animal pode ser tanto sexuada quanto assexuada. O animal seguinte é chamado de quinidários, são os quinidários. Quem são os quinidários? Os quinidários são aqueles animais também simples, porém, já que forma tecido, né, verdadeiro, na verdade eles vão possuir a ectoderme e a mesoderme. A cavidade, eles vão possuir uma cavidade interna, não completa, né, porque eles não possuem ânus, mas vão possuir uma cavidade onde o alimento vai sair, vai entrar, após a digestão vai sair. Eles possuem algumas estruturas como tentáculos, que ajudam na proteção e na captura do alimento, né? Essa cavidade, lembrando que essa cavidade em que vai entrar o alimento é chamada de boca, e é onde que vai absorver, né? Vai promover a digestão, é chamada de gastrovascular. São animais de simetria radial ou bilateral, são aquáticos, vida livre, como ocorre com as medusas, né, as água-viva, ou pode ser sésseis, como ocorre com as anêmonas. E a partir de agora a gente já está falando dos animais triblásticos, ou seja, que formam três tecidos, como ocorre com plateumintos. Tá? Outra característica do plateuminto, além de ele ser inicial triblástico, ele é o único representante acelomado, ou seja, não tem uma cavidade interna. Essa cavidade é o que vai formar os órgãos posteriormente no animal, tá? Então, os animais celomados, esse celoma, essa cavidade vai formar os órgãos, tá? Esses, como característica geral desse animal, eles são tratados como vermes achatados, né? Como ocorre com a planária, com a tênia. Simetria bilateral, triblástico, como já falamos, vida livre, como que ocorre com as planárias, ou pode ser parasita, como ocorre com as tênias.
No caso, alguns deles, como a planária, vão possuir uma estrutura de recepção de luz, chamada ocelo, que se assemelha a um olho primitivo, só que ele não consegue enxergar, só consegue perceber luminosidade, tá? Vai possuir uma cavidade gastrovascular, uma faringe, nessa faringe, essa faringe é onde que o alimento entra e sai. Esse animal não possui ânus, tá? Então o alimento vai entrar e vai sair por essa faringe. Essa faringe pode até ser projetada para fora do animal para capturar o alimento. Esse animal já vai possuir um sistema bem primitivo, mas vai possuir um glândula nervoso, né? Onde alguns estímulos já são bem perceptíveis para esse animal. Em seguida nós temos os nematóides, tá? Os nematelmintos, que são os chamados vermes verme cilíndrico. Esse animal, ele possui uma cavidade, ele possui o celoma. Esse celoma, por sua vez, é parcialmente envolvido pela mesoderme. Possui vida livre, são os parasitas, né? Como a lombriga, a filária, tá? Eles possuem uma estrutura bem mais complexa em comparação com os plateumintos, né? Eles vão possuir boca e um ânus, né? Ou seja, um local de entrada e saída dos rejeitos do alimento. Vai possuir uma faringe, um intestino que vai promover uma digestão, um anel nervoso, né? Que vai ter uma função um pouco melhorada no que se refere a perceber e a interagir com o ambiente, ok? Essas são as características dos nematóides. Em seguida nós temos os moluscos, tá? Os moluscos são representados pelos gastrópodes, bivalvos, cefalópodes. São animais que depende do ambiente úmido, pelo menos, tá? Os que não são aquáticos vivem em ambiente pelo menos úmido. Não é à toa que quando chove a gente consegue perceber tanto caramujo africano, porque geralmente ele fica escondido. Aí quando chove, que é a umidade, aí então eles saem para se reproduzir. Simetria bilateral, são animais triblásticos, celomados. A partir dos moluscos você já possui os animais celomados, ou seja, a cavidade que vai dar origem aos órgãos, vai ser formados os órgãos. São animais de corpo mole, a maioria deles vão possuir concha. Alguns desses animais, a concha é calcária, principalmente as aquáticas, os animais aquáticos. Calcário, que é uma grande quantidade, né, no ambiente marinho, há uma grande quantidade de calcário, então parte desse calcário vai ser absorvido pelo animal. Pessoal, seguindo a ordem, nós temos os anelídeos, tá? Os anelídeos são animais triblásticos, celomados. O corpo dele é chamado de anelídeo porque ele é segmentado. São animais, alguns deles são de vida livre, outros são parasitas. Quem são os principais representantes do anelídeo? São o que a galera chama de minhoca, sanguessuga e os poliquetas, tá? Os poliquetas são animais marinhos, tá? Em seguida nós temos o grupo dos artrópodes, tá? Os artrópodes são animais que se caracterizam por serem o esqueleto externo quitinizado, ou seja, a grande quantidade de quitina que confere a esse animal uma resistência. Os membros são articulados, são animais fibrásticos, celomados. Quem são os representantes desses animais? Os crustáceos, como caranguejo, siri, lagosta. Os insetos, como barata, pernilongo, besouro. Aracnídeo, como a própria aranha, o escorpião, o carrapato. Temos os diplópodes, que são aqueles animais que cada segmento vai possuir 2 pares de apêndice, como a centopeia, ou os quilópodes, que cada segmento vai possuir um par de perna, como acontece com as lacraias. E por fim, pessoal, falando do último animal do reino do grupo dos invertebrados, nós temos os equinodermos. Esses animais são animais aquáticos exclusivamente, são triblásticos, celomados, simetria pentalateral, ou seja, 5 lados. São representados pelas estrelas do mar, o lírio do mar, pepino do mar, tá? O lírio do mar. Esses são os representantes dos equinodermas. Pessoal, vamos finalizar essa aula, né, essa videoaula por agora, falando dos invertebrados. Espero que todos tenham entendido, tenham gostado da aula.
né, e possa de alguma forma ajudar. Isso aqui foi só um resumo, né? Eu sugiro que vocês busquem materiais mais complexos, mais completos, para poder dar um bom embasamento, mas se vocês já tiverem esse conceito tudo que eu falei, já ajuda bastante, tá? E a próxima videoaula vai estar falando sobre os cordados, né, que são os peixes, que são os vertebrados, e o anfioso, ok? Então, desejo a todos boa sorte e boa vida. Até mais.